Antes de entrarmos nos gráficos e falar do mercado de hoje, eu preciso fazer uma pausa para algo muito pessoal e urgente. Eu não sei se você sabe, mas eu sou natural de Ubá, Minas Gerais, e a minha cidade, conhecida como Cidade Carinho, foi brutalmente atingida por chuvas extremas, gerando uma enchente como nunca antes vista na cidade. O cenário é de destruição total, com perdas de todas as montas, pessoas que perderam tudo e, infelizmente, vidas que se foram. Não dá, não, mano. Tem 4 pessoas dentro daquela casa ali, ó. Só vi a mão. Ele tá preso, cara. Meu Deus, tem gente lá dentro! Meu Deus! Tem gente lá dentro! Tem gente lá dentro! Então, nesse momento aqui, ó. Eu faço um apelo a vocês que me acompanham e até mesmo você que caiu aqui hoje, quem puder ajudar de alguma forma, seja com doações para repor o básico de quem já perdeu tudo, ou seja até mesmo com a sua oração. Por favor, faça. Eu deixei o link aqui embaixo nos comentários e também na descrição desse vídeo, com todas as informações oficiais e seguras para que você possa contribuir. Eu agradeço de coração a cada um de vocês pela solidariedade e contribuição. O mundo real, ele não avisa quando vai bater a nossa porta. É exatamente por ter força e capacidade de proteger as nossas famílias e os nossos momentos de crise que nós levamos o mercado tão a sério. E a verdade brutal sobre o nosso mercado hoje é a seguinte: o buy and hold passivo morreu já há alguns anos e esqueceram de te avisar. Desde então, dezenas de OPAs, é só você olhar aí, puxa no site da B3 aí, você vai ver a quantidade de empresas que fecharam capital, a quantidade de empresas, pesquisem, que se fundiram, e isso destrói do dia para a noite aqueles que têm teses fundamentalistas, ou seja, o buy and hold. Então, aqueles que dormiam casado com as ações, viram elas fora do mercado pela uma OPA ou se fundindo com outra empresa que você nem analisou. E o pior, com a Selic travada em 15% ao ano, sentar em cima de ativos que normalmente andam de lado quando não estão caindo não é o melhor negócio. Na verdade, é um suicídio financeiro, porque o custo de oportunidade não perdoa. Dividendo é um escudo excelente, mas para quem tem 50 milhões na conta. Para nós que temos 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, o melhor a se fazer, a regra para não ser engolido pela inflação e pelo tempo, é uma só: trade com inteligência. Nós operamos o ativo, a gente não casa com ele. E aí eu vou te falar mais uma vez, nós estamos entrando na era do trader. Bem-vindos à nova era do trader. E como fazemos aqui todos os domingos nos vídeos de Position Trade, nós vamos mapear claramente todos os cenários do Ibovespa. Nós passaremos pelo básico que dita o rumo do dólar, o nosso agro como o boi, o milho, o ecossistema cripto e, é claro, alguns ativos que eu separei cirurgicamente para você. E hoje eu trouxe uma assimetria brutal lá fora. Eu vou revelar mais para frente. Não vou falar dela aqui agora não. Então fica aí que nós já vamos começar com o Ibovespa. Vamos nessa? Você já vê aqui na tela o gráfico do Ibovespa. Vamos colocar ele aqui inteiro para você enxergar. Então aproveite, compartilhe esse vídeo. Já dê a força aí que eu pedi para minha cidade de Ubá, cidade Carinho. Já segue e dê o joinha. Aqui a gente está vendo o gráfico do Ibovespa, que já vem numa alta sensacional, né? Ele vem numa grande alta de muito tempo. Eu venho mostrando isso aqui todos os domingos, né? Esse é o plano de voo que a gente tem que observar. A gente precisa medir a temperatura do nosso próprio quintal através do Ibovespa. Já já a gente vai falar de outros ativos lá fora,
mas é importante a gente olhar o que está acontecendo aqui na nossa casa. O mercado brasileiro ele já precificou o corte de juros em março, portanto, não seja o amador que se assusta se o Ibovespa der uma corrigida forte nessa primeira quinzena ou até mesmo nesse mês de março, tá? Pelo contrário, isso é oportunidade. A nossa ordem de marcha aqui é montar posição nas quedas. Olha só a tendência que a gente enxerga aqui para o Ibovespa. Então você enxerga aqui zigue-zagues ascendentes e ele começou quando a zona bipolar acendeu de verde. Ele vem fazendo esses zigue-zagues, né? Ele bate dentro da zona bipolar, que é esta região aqui, que é a região onde você monta a posição, onde você compra. Não é para comprar aqui, mas se ele fizer uma descida e vir para a zona bipolar de verde, é o momento para você entrar com mais ativos. E aí você vai surfando essas tendências, né? Até que porventura ela mude de lado. E aí, se ela porventura ela perder esses 161 mil aqui, 160 mil é um sinal para que você possa observar que há a possibilidade de mudança de tendência, tá? A gente já vê o MACD no nível bem alto, bem elevado, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Qual a ordem aqui? É fatiar. Comece a fatiar nos níveis de preço que o F34 desenha para você aqui na tela, que são níveis de preços importantes, onde o preço começa a sentir suportes, tá? Ele pode sentir suporte nestes níveis aqui e fazer com que o mercado sinta algum desses pontos aqui para que você possa ter aí um fundo, uma marcação de fundo. Então, a gente começa a fatiar por aqui, né? Há quem comece a fatiar já nas linhas brancas, percebe aqui, ó, quando ele chega próximo da linha branca, quando ele ganha esse movimento de super trend que eu chamo, as linhas brancas também são primeiros níveis importantes e que dá para você começar a fatiar, tá ok? Eu gosto mesmo de fatiar aqui nesse nível, na casa do 177 aqui, ó, no nível intermediário da zona bipolar. E aí vou fatiando aqui para baixo, porque eu tenho uma redução do tamanho do meu stop, e se ele voltar a subir, eu tenho grandes alvos aí que paga esse tamanho de stop aqui. Então a gente começa a fatiar por aí, vai até os 161 mil, que é o último furo ali, olhando para o gráfico diário, numa visão aí de position trade, baseado pelo gráfico diário. É montagem gradual, né? Se o mercado nos der o presente de bater aqui embaixo, nessa região aqui da linha branca, nos 169 mil, ou quiçá chegar até aqui os 162 mil, nós vamos comprar e vamos comprar bastante, porque é um movimento típico que ele faz aqui de retorno depois. Então, é importante a gente olhar também como que está a bolsa pelo gráfico semanal. A gente pode perceber que ele também está esticado aqui, está bem longe das regiões de níveis, né? Essa linha branca aqui, esse nível aqui, tá? Então, pode sim vir correções bem fortes aqui. Então, olha onde está a linha branca, no 179 mil, que é exatamente aquela região do Ibovespa aqui no 177 mil, né? 179 mil por aqui, dentro da zona bipolar pelo gráfico diário. Então, é importante essa linha branca aqui ter um nível de suporte ser respeitado. Perceba que ele já vem numa super trend, né? Ele deu início aqui lá em abril de 2025, quando acendeu a zona bipolar de verde, e ele veio, tocou na zona bipolar mais uma vez, aí ficou sustentado pela linha branca. Olha lá, ó, bateu na linha branca de novo, e aqui ele pode voltar e bater na linha branca mais uma vez. Isso é o que eu chamo de super trend, quando ele trabalha na tendência de alta com a zona bipolar me indicando que é compra e ele não passa nem abaixo da linha branca aqui, tá legal? Se porventura ele fizer uma correção mais profunda, abaixo lá do 171, né, 177, perdão, que eu falei lá no gráfico diário, ele pode estar querendo fazer correções aqui no gráfico semanal, lá no 162 mil. Se você olhar 162 mil aqui no gráfico diário, é exatamente onde está passando o último furo, o último ponto onde o gráfico diário abre o bico e fala, olha, tem algo de estranho aí acontecendo, talvez ele não suba mais, né? Talvez. Mas o gráfico diário vem na frente do gráfico semanal. E o gráfico semanal me marca 162 mil bem no meio da zona bipolar, onde ele teve só no início dessa mudança aqui, ó, que é quando ele começou a ter esse up, essa subida forte aí, tá legal? Então eu espero que você tenha entendido essa análise e este raciocínio da dinâmica do preço. Com isso, quando a bolsa corrige, o senso comum das pessoas é de entrar em pânico e corre para onde? Corre para o dólar. Mas é aqui que a sardinhada é engolida pela narrativa. Presta atenção no gráfico do dólar.
o que eu vou mostrar aqui para você. O amador, ele acha que a eleição de 2026 e o Flávio Bolsonaro liderando as pesquisas, é o que está acontecendo agora, neste momento, né? Estou falando aqui dia 1º do 3 de 2026, e com essas pesquisas apontando o Flávio Bolsonaro aí ganhando do Lula, ele acha que as pessoas vão correr para o dólar, né? Mas está errado. O discurso dele, do Flávio Bolsonaro, é de um tesouraço fiscal. Então, lá fora, o Trump quer desvalorizar a moeda americana para salvar o déficit deles, né? Ele está aí movimentando aí, tentando apertar, encurralar a China, né? Cortando as fontes de energia dela, de petróleo dela, já pegou Venezuela para ele, agora está pegando o Irã para ele, está minguando as fontes da China aí, tem um monte de coisa acontecendo, mas tudo isso daí é um cenário que foi planejado. Trump vem planejando isso daí há muito tempo, tá? Pode dar certo? Pode dar errado? Também pode, né? A China, por mais que ela fique quietinha, ela também tem o poder dela, que é as terras raras, por exemplo. Ela é uma das que minera terra rara, ela detém aí mais de 80% de mineração de terra rara no mundo. Então, o que são essas terras raras? É material importantíssimo aí para a tecnologia, né? Sem isso não se faz quase nada de tecnologia. Então, ela tem esse poder e ela pode fechar a fonte para os Estados Unidos de terras raras. Então, existe um imbróglio aí, não é o mérito da questão que nós estamos olhando o gráfico, né? O fato é que, se isso acontecer, pode pressionar ainda mais o dólar para baixo e favorecer até o Brasil, né? Porque o Brasil também é um player com terras raras, não minera ainda, né? A gente não tem tecnologia para isso, enfim, só que a gente tem a matéria-prima para isso, né? No nosso Brasilzão. Então, tem um cenário ainda a ser construído, né? Isso aí são só possibilidades. O fato é que agora, nesse momento, a gente está vendo os Estados Unidos lá praticamente tomando o Irã já, né? Tá, praticamente isso já está concluído, e também já tomou Venezuela. Ou seja, as torneiras de petróleo para a China vão se fechar. Ele vai apenas ficar consumindo da Rússia, né? E aí ele pode se ver encurralado. E isso facilita muito a visão do dólar cair. Por quê? Os Estados Unidos está querendo fazer essa pressão, está querendo não, ele já vem fazendo essa pressão para melhorar o déficit fiscal dele lá, o déficit, não é nem um déficit, o déficit internacional, né, da balança comercial dele, tá? Então, o Trump desvalorizando a moeda americana, salva o déficit dele, o cenário para o dólar não é de pânico, tá? Ele não está naquela queda, a queda já aconteceu, né? A queda mesmo, brutal, já vem acontecendo há algum tempo. Ele está chegando em níveis aqui, ó, provavelmente vai vir aqui na casa do 4.700, 4.70 aqui, é um fundo aqui para ele. Eu venho comentando isso todos os domingos, venho mostrando aqui que existe um downside aqui para o MACD dele. Então, o viés que eu tenho aqui é ainda uma leve queda, né? Porém, mais para neutro, neutro com uma leve queda. O real vem ganhando força com isso, né? Então é isso que a gente tem que observar, que essa quedinha aqui vai colocando o real mais forte. Mas nunca duvide aí do dólar, tá? Ele está sendo amassado de uma forma artificial aí. Vamos ver, o cenário brasileiro pode mudar com as eleições, enfim, tem uma coisa ainda para se confirmar, né? O que existe são especulações. Se isso não acontecer, pode voltar com muita força aí o dólar para cima, tá? Mas o rastro do dinheiro, o grande, o tubarão global, ele não está olhando só para Brasília. Lógico que o Brasil se tornou um player importante, mas ele está olhando para o Fed também. Esse mês, agora de março, é o mês de definição de corte ou não da taxa de juros lá. Né? Então, a gente, com isso, vamos entender o S&P, como que está se passando o S&P. Antes de ir para o S&P, só olhar o dólar no semanal, mas ele não muda muito da nossa análise, né? A gente já viu praticamente a mesma coisa lá no diário, ele vindo aqui para casa dos 4.700, que é esse fundo aqui, tá? Um fundo de respeito aqui, ok? Existe um downside aqui para ele no MACD, mas perceba, ó, que existe aqui uma pressão de venda, ele já esteve na região de estou barato e não cumpriu o ciclo, a qualquer momento ele volta lá para cima. Então, é uma oportunidade aí de ir comprando fatiadamente, aos pouquinhos, comprando dólar, tá bom? Eu esperaria cair um pouco mais aí para começar a montar essa posição ao longo do tempo. A reação pode não ser explosiva, né? Pode não ser rápida lá para cima. Vamos lá, então, para o SPY. O SPY é um ativo que eu olho aqui, que ele representa exatamente o S&P, ele é uma ETF do S&P e ele replica detalhadamente o S&P aqui para a gente, tá? O que nós vemos? Primeiro, vamos falar do MACD.
O MACD é é um indicador que olha todos os ativos da mesma forma nesta configuração aqui. Vai subir um card aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Vamos olhar para ele aqui, ó. Tá vendo ele ali? Muito bem. Assista esse vídeo assim que terminar aqui, assista esse vídeo que eu te explico tudo sobre o MACD, desde o fundador de Apple, por que ele criou ele, como que ele olhava ele e como que a gente adaptou ele para ter um olhar também não só de seguir tendência, mas de entender essas oscilações aqui, que ele está no momento de tocado, está num patamar muito elevado, tá? E ele já vem aqui querendo abrir uma boca de jacaré aqui para baixo. Isso não aconteceu ainda, mas o que a gente tem no gráfico diário do S&P, representado por SPY? Este fundo aqui. Este fundo aqui, se perdido na casa dos 670 aqui, se passar daqui para baixo, no gráfico diário a gente inicia um processo de queda, tá ok? A gente vai ter aí a formação de topos mais baixos e aí vou ter formação de fundos mais baixos também, tá? Pode estar nascendo aí uma correção mais profunda. Lá no gráfico semanal, a gente vê ele também muito esticado, batendo na linha branca aqui, tá? Os níveis de preço já vêm se aproximando muito do preço, ou seja, o preço não está subindo mais com aquela força, né? Porque quando os níveis vêm subindo aqui para cima e o preço vai indo embora, tá tudo certo, tá tudo bem. Mostra força para o ativo que a gente está analisando. Como você pode perceber, aqui não, ó. A gente já vê, ó, deixa eu apagar aqui a gente já vê essa situação aqui, dos níveis se aproximando da região do preço, né? Ou ele vem fazer uma correção aqui para daí continuar, ou ele realmente começa a andar de lado, titubear e perde fundos aí virando aqui para baixo. Temos que observar no gráfico semanal também. Mas antes de eu te entregar a ação americana, né, que eu separei essa semana aí para você, nós precisamos olhar onde tem urgência e um fluxo real aqui no nosso quintal, o agro. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o milho. O milho vem aqui fazendo uma movimentação, ó, aqui em fundo, né? Eu venho falando que esta alta que ele fez aqui é substancial, que isso daqui pode estar parecendo uma consolidação aqui de continuidade, tá? Ele pode depois voltar e continuar subindo. O milho, ele compõe muita coisa na base alimentar do ser humano, tanto como base alimentar direta para cereais, essa coisa toda, como para a base alimentar das proteínas que a gente consome. Por exemplo, a proteína animal, né? A gente consome o porco, a base alimentar dele, as rações feitas do porco e para o bovino também deriva do milho, né? Então é importante observar o milho aí que ele está na base da cadeia alimentar aí, nossa. Então o nosso consumo dela é importante e se aumenta o consumo, aumenta o preço, tá legal? Então ele vem aqui, zona bipolar está acesa de vermelho, está numa região técnica de venda para o milho, mas olhando o gráfico como um todo, dando um zoom nele, ou seja, passando aqui para o gráfico semanal, eu consigo ter uma visão um pouco melhor, inclusive do ciclo aqui, olhando para o MACD, ele está na região aqui de tô barato, e essa região do tô barato, ele tende a fazer um ciclo e vir até aqui para a região do tô caro, aí quando ele está na região do tô caro, ele tende a voltar para cá. Ou seja, são ciclos, né? Ele está saindo dessa região, não foi ainda, ou seja, está devendo cumprir o ciclo de subida do preço aí, tá? Então é uma oportunidade aqui que pode estar nascendo, onde você pode comprar nesse nível de preço que ele está por aqui, com stop aqui para baixo, tá? Ele pode vir brigando aqui e depois vir aqui para cima. Se perder aqui para cima, aí a gente tem alvos bem mais longos para ele poder buscar lá atrás, lá em cima. Nós estamos falando de alvos assim extremamente altos. O milho tem duas formas de você operar ele. Pode ser para ETFs, né? Ou, que é o Core 11, ou pode ser também pelos contratos de milho. Eles vencem a cada 2 meses, tá bom? Cada ponto que ele sobe aqui ou cai, né? Representa R$450. Um pouquinho alavancado, mas é muito bom quando dá certo, quando você pega movimentos direcionais, o milho dá muito movimento direcional. O boi gordo bateu a máxima. Vamos dar uma olhadinha aqui no boi gordo? O boi gordo vem cumprindo aí a nossa análise, né? Nós fizemos a compra aqui, ó, tem um vídeo gravado aí, observa aí no meio de janeiro a gente fez o vídeo dando a compra aqui e olha que movimento excepcional, né? Sensacional para o boi. Ele ainda não chegou no final de movimento não, tá? Se você olhar o MACD aqui, ele está saindo da região de tô barato, não cumpriu o ciclo dele ainda na região de tô caro, e aqui nessa pernada que ele fez, nada mais, nada menos, ele está esticado agora, então a gente espera ele voltar na região da zona bipolar
para daí dar continuidade. O raciocínio é esse, bem simples assim. Você está conseguindo acompanhar essa visão? Esse é o raciocínio da dinâmica do preço. Se você entender isso, você vai evitar comprar em regiões assim, bem caras, seja para qualquer ativo, não é só para o milho não. O movimento é igual em todos. E esperar ele voltar em regiões de níveis importantes, onde ele costuma marcar, no caso aqui com está aceso de verde, ele marca fundos, tá bom? E dá a continuidade dele para alta aí, a gente percebe, tem níveis aqui para cima para ele vir testar, tá ok? Então o boi gordo já bateu aí numa máxima esperada, tá? Já deu o nosso lucro e agora tá caro para entrar. Quem está ainda tentando conduzir aí já deve ter feito parciais, né? Porque ele pode nascer uma correção aí, nos níveis abaixo daqui. Então a gente vai esperar essa correção, mas o milho está se rearranjando lindamente. O milho não, né? O boi. Já estou olhando o boi. O milho é que está se rearranjando, né? O gatilho do milho lá não é nem esperar, é já fazer a compra aos poucos e tentar surfar o rearranjo que ele está fazendo. Estou falando do boi aqui. O boi, ele está aí nessa visão aí de uma região de tocaro aqui. Quando eu olho para o gráfico semanal, ele está numa região que realmente merece um teste na zona bipolar, que aqui também está acendendo verde. Ou seja, ele pode voltar a fazer esse movimento aqui, tá? E dando a continuidade de alta aí. Então, não é o momento agora de comprar, porque ele pode corrigir, tá bom? Então, falado do milho, falado do boi, vamos lá. Antes de entrar no papel que eu separei para você, eu quero te mostrar o vídeo que eu fiz há 6 meses atrás. Então, você vai procurar aqui por Merck, põe MRK, que é o... Deixa eu ver se ele vem. Olha lá, ó, há 6 meses atrás, você vai olhar esse vídeo aqui, ó, análise de position trade, swing trade, oportunidade no mercado financeiro, MRK, tá? Eu falei dele como uma região de suporte e essa região aqui, ó, como uma região de enrosco para ele, tá? MRK, vamos colocar aqui onde está ele hoje, né? De 6 meses para trás. Isso é position trade, gente. Position trade demora um pouco assim, né? Então, ó, há 6 meses atrás era por aqui, por esse ponto aqui, estava 84. É por aqui, né? Foram 6 meses. Então, ó, janeiro, 2, 3, 4, 5, 6. Foi por aqui. Aqui, achei o gap aqui. Tá no gapzinho de alta que ele fez aqui, que eu dei a compra para ele no gráfico diário. Ele veio trabalhando, né? E hoje, onde ele já está? Isso é position trade. Eu estou olhando no gráfico diário, mas se a gente ver para o gráfico semanal, aqui foi a compra dele. Ele teve uma queda de 7,5 pontos, mas já está entregando aí quase 50%, já bateu 50% aí, tá? De alta. E vejo ainda continuação de alta, pelo menos até esse topo aqui. Então, se você pegar daqui, do ponto onde a gente deu a compra aqui para ele, dia 14/8, por ali, né? 14/8, mais ou menos por aqui. Ele tem potencial de ir até 60% de alta. Agora não mais, né? Não dá para comprar por aqui, tá ok? Eu tenho até um alarme de venda aqui, onde eu já começo a desmontar a posição, tá? Que eu fiz lá atrás, lá embaixo eu fiz esse vídeo para você também, te passando essa recomendação. Então aqui a gente começa a desmontar essa posição aí, mas ele está com muita chance aí. Então, o que eu quero mostrar isso para você? Eu trouxe um outro ativo, né, que tem a mesma oportunidade aí. Então, é importante a gente falar de custo de oportunidade, porque tem método, não fica parado. Quem tem método vai estar sempre fazendo trade, né? Então, o vídeo aqui da MRK mostra isso. Então, há 6 meses eu vim aqui e cantei essa bola de Merck na casa dos $84. Quem não viu esse vídeo, o link está aí, vai estar aqui na descrição para você assistir depois. Agora, se você perdeu a Merck, ficou de fora, não tem problema. A era do trader é feita de novas oportunidades. É isso que você tem que entender, pensando em trade, tá? E eu encontrei outra simetria brutal no mesmo setor de saúde. Então eu vou te mostrar aqui o gráfico do ativo que eu estou recomendando para você hoje, que é da Pfizer, PFE. Ele está aqui no gráfico diário, já em tendência de alta, né? Fazendo seus movimentos aqui, ó, de alta. Mas a gente tem um upside muito grande para ele. Quando eu jogo o gráfico da Pfizer no semanal, eu tenho a visão de position muito mais interessante. Perceba que ele já brigou aqui dentro da zona bipolar de verde, região aqui de compra, né? Ele ainda está num bom momento para compra, apesar de ter esse tamanho aqui para trás já, né? O stop deve estar pelo menos aqui, nesta região dos 23. Se você entrar neste nível aqui, do 27 até o 23, seria o seu tamanho de stop, né? Pode ser grande, mas se você olhar
para o tamanho do potencial de ganho que ele tem. Então, ó, você tem aqui 13% e até ali embaixo, onde eu falei, 16%. Aqui não tá assimétrico, né? Mas, se você olhar para esses níveis aqui, ó, a gente tem 100% de alta. Aqui é um nível onde ele pode testar, parar, descansar um pouquinho. E quando eu olho para o MACD, eu vejo ele bem aqui embaixo, ó, na região de tô barato. Ele precisa cumprir o ciclo e ele já abriu a boca de jacaré para cima. É uma oportunidade igual que a gente fez aqui em Merck, só que agora em Pfizer, do mesmo setor. Se você está em Merck, eu sairia de Merck e via para cá, para não ficar posicionado em dois ativos do mesmo setor, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que observar sempre, né? O alvo de Pfizer, né, é importante, vale a pena, no meu entender. A ação está na casa aí dos $27, a assimetria gráfica é linda e o alvo longo aponta aí os 100%, conforme eu puxei aí para vocês. Então, um stop aí, você pode colocar ele até um stop maior, quiser colocar neste fundo aqui, ó, vai dar mais ou menos uns 25%, 23% aí. Para buscar 100%, tá excelente, né? A ordem aqui não é entrar devagar, já é meter o pé na porta aqui e já assumir seu ponto aí. Ou talvez fazer em duas fatias. Põe aqui metade da mão, se ele voltar aqui para a zona bipolar, você coloca mais outra metade, tá? Atenção, gestão de risco, isso é importante, não é isso que eu quero entrar aqui no assunto, no mérito aqui com vocês. Mas se você já surfou a minha call de Merck e ainda está nela, dimensione aí toda a sua mão para não ficar posicionado no ramo de saúde, tá? O profissional não fica 100% exposto num único setor, ok? A ação tradicional nos Estados Unidos garante assimetria e consistência, tá? Isso aqui é um ótimo evento aí que está para acontecer, tá? Mas onde está a liquidez extrema e a volatilidade que a gente também gosta de operar? No ecossistema cripto. Então, vamos passar lá para as criptos, para as gigantes criptos que eu sempre olho aqui com vocês, começando por Solana. Vamos dar uma olhadinha em como está Solana e a gente já tem uma visão dela aí do que pode acontecer. Solana vem brigando aqui num nível de suporte, né? Quebrou um pouquinho abaixo dele, mas não está fluindo. Eu estou olhando aqui o gráfico semanal, a gente já está há 3 semanas nesse mesmo nível que ela rompeu aqui para baixo. Ó, aqui tem um nível de suporte, ou tinha, né? Ela está trabalhando abaixo dele ainda, não perdeu esse nível, porque o candle que atravessou para baixo é este primeiro candle aqui. E a mínima dele ainda nem violada foi. O que me chama a atenção é essa bocarra de jacaré aberta apontando aqui para baixo, né? Que mostra aí realmente um fluxo vendedor. Mas ele está parado aqui na zona de suporte. O ideal para a continuação dessa queda seria ele ou ele ficar mais um tempinho parado aqui e depois dar continuidade na queda. Isso daí é um ideal, é um comum, ou ele voltar numa correção na zona bipolar de vermelho para daí voltar a cair, o que jogaria ele com mais força para baixo. Eu penso que se ele ficar lateral aqui um pouquinho, ele pode vir até aqui embaixo, no 31, né? Se ele ficar descansando aqui nesse suporte e vir a perder ele, tá? Mas se ele ficar lateral, o MACD vem caindo aqui para baixo, chega na zona do tô barato, cuidado, que aí vai perdendo a potência da venda. Quando a gente olha Solana, a gente também gosta de olhar Ethereum, né? Então, em Ethereum a gente percebe também uma movimentação numa região muito parecida, né? O gráfico está bem parecido aí. Todos eles estão bem parecidos em uma região de suporte. Ethereum vem deixando aí, aparentemente marcando aí 2 topos. Então, o eixo desse topo aqui, ele está aqui embaixo, ó, né? Vamos dar um zoom melhor aqui para a gente enxergar isso um pouco melhor. E esta região aqui que me preocupa mais, esse fundo aqui, tá? Acredito que ele possa vir corrigir até essa região, tá? É uma região de suporte muito forte, você percebe que tem um topo prévio aqui tem outro fundo, então uma região de suporte aqui importante. Se ele vier até aqui, aqui é um bom lugar de comprar. Perceba o MACD que está apontando para baixo também, está numa região de tô caro ainda, então ele tem possibilidade de continuar caindo. Mas ele está sentado aqui há 3 semanas também, na região de suporte, que é essa linha vermelha, quem acompanha sabe por que tem essa linha vermelha aí, e ele nem perdeu a mínima do candle que trabalhou abaixo dela, né? Então tá brigando bem na região de suporte aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha para finalizar em Bitcoin, e no Bitcoin a gente vê a mesma situação. Tem essa linha azul aí, ó, é uma região de suporte também. O Bitcoin sentou em cima dela e o MACD apontando para baixo, aí com a boca de jacaré apontando para baixo. Está muito alto, eu venho falando disso há meses, ou quiçá há ano, que o MACD aqui está apontando sobrecompra para o Bitcoin, tá legal? Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Não perde essa linha azul, ó, diferente dos outros, já estão trabalhando abaixo da linha de suporte. O Bitcoin, ele veio, beliscou abaixo, mas fica acima dessa região aí, mostrando aí que tem uma briga feia aqui. Se perder aqui para baixo, ele pode buscar níveis abaixo aí. Lembrando,
O Bitcoin, ele tem um nível de trabalho dele aí de ciclo em ciclo cair aí em média 70% a 90%, né? 87% aí de queda. Ele já caiu 50%. Então, pode ser que se puxar daqui do topo até lá embaixo, o que pode representar? Vamos ver? Daqui do topo até, vamos colocar aqui 80%, até esse nível de preço aqui, que seria lá na casa dos 26, 27 mil dólares, hein, para o Bitcoin. É um tombo violento. Daqui de onde ele está agora até aqui embaixo, nós estamos falando de uma queda ainda de mais 63%, né? Então, cuidado com as compras aqui, que você pode ver ele derreter ainda 60% aí, tá? Então, vamos esperar a definição melhor aqui nessa região de suporte, para ver se realmente esse suporte vai suportar, se vai haver mais briga, ou se ele vai tentar vir aqui na zona bipolar que está de vermelho, marcar um topo e voltar a cair, perdendo definitivamente ela em busca lá para baixo. Vamos observar o trabalho, a briga aí dos grandes players, para ver se a gente entra nesse partido. Por enquanto, ainda estou vendo tudo apontado para baixo, MACD, boca de jacaré para baixo e zona bipolar acesa de vermelho. Então, para encerrar, um limite macro, um encerramento, onde que a nossa visão muda? Esse é o nosso stop de adulto, né? Se o Ibovespa perder lá uns 161 mil no gráfico diário, né? A gente tem que prestar atenção. Aí a mão muda de tática para position, né? A gente tem que voltar lá, olhar o gráfico semanal para tentar entender um prazo maior para ele. Olhando lá para o limite absoluto de 131 mil pontos no semanal, se passar daí para baixo não tem jeito, é proteção total da carteira, mas até lá a volatilidade é a nossa matéria-prima. Então aperta os cintos aí, opera o contexto e não esqueçam, o mundo é o nosso mercado. Se inscreva aí no canal, dê o joinha, compartilhe e se puder, ajude a minha cidade de carinho de Ubá. Um grande abraço para você, fique com Deus.